Salve, salve galera! Olá, tudo bem com vocês? Jairo Justino do canal Cidade News SCI e Regiões, aqui em São Carlos do Ivaí, no estado do Paraná. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber no Conversar Comigo Pode a minha amiga Joyce Maciel. Olá Jairo, meu irmão em Cristo, olá a todos os ouvintes. É com muita honra que eu venho aqui falar sobre a psicanálise, uma área que eu gosto muito, gosto tanto que faço até de graça. E a apresentação da Joyce é vasta. Olha, doutora Joyce, ela é advogada, pós-graduada em Direito Penal, pós-graduada em LGPD, que é Lei Geral de Proteção de Dados, pós-graduada em Direito Tributário, graduada em Letras e também ela é psicanalista. Joyce é psicanalista, onde vamos conversar assunto que aborda essa questão da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, a diferença entre ambos. Vai ser um papo bacana, fica aqui conosco, tenho certeza que você vai ter muitas informações que vai ajudar muito para o teu crescimento aqui no canal Cidade News. A Joyce é uma grande amiga de infância, da adolescência, onde nós morávamos no mesmo bairro, na mesma cidade, no bairro do Santa Emília, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Até eu mando um abraço para essa galera aí do Santa Emília. Nós estudávamos no Colégio Maria Tereza Rodrigues, né? Então um abraço aí pro pessoal do Santa Emília, São Conrado, Buriti, Aerorancho, essa galera toda aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E nós, na década de 90, né, Joyce, São Paulinos ali, né? Ali o São Paulo ganhava tudo, uma época áurea do time do São Paulo, onde o mundo era totalmente diferente. Eu costumo dizer que era uma vez. Eu costumo dizer assim, aquela música, era uma vez, um dia em que todo dia era bom, né? Então foi momentos muito bons. E hoje é meio complicado, né? O esporte, o futebol principalmente, mas a gente torce mais daquele jeito, né? E, acima de tudo, a Joyce, ela é uma cristã, né? Tenho certeza que tem seus caminhos aí também na teologia. Vai auxiliar muito também nesse bate-papo com todos esses recursos que Deus tem proporcionado a ela. Ah tá, aproveitando aqui, se você não é inscrito no canal Cidade News SCI, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, porque quando você também visualiza, dando ali o teu like, o YouTube entende que o conteúdo ele é um conteúdo que vem trazer relevância para os ouvintes e vai distribuir essa bela conversa à vontade, beleza? Bora lá então? É com muita honra que eu venho aqui falar sobre a psicanálise. A minha recompensa é saber que a pessoa ficou bem, que ela fez aquilo que foram elaborados nas sessões, que foi analisado e que ela está conseguindo reconstruir a vida sozinha. Isso me deixa muito satisfeita e gratificado, muito mais que financeiramente. Mas Jairo, você falou aí sobre a década de 90, eu iria até um pouco antes, 80, 90, foram décadas maravilhosas. Nossa infância e adolescente foram tempos assim magníficos, tempos de aprendizados e conquista. Agora, com relação ao time do São Paulo, eu vou te falar bem a verdade, foi um tempo muito bom, mas depois disso eu comecei a perceber uma queda muito grande, não em questão de conquista de títulos, né, porque a gente ficava mais na diversão, mas na chamada amor à camisa, na competitividade, no esporte. É uma percepção minha, então assim, larga a mão de time, né? Hoje em dia eu torço mesmo para que os meus amigos, meus alunos, meus analisandos, minha família sejam bem-sucedidos e perco bem o meu tempo com isso, graças a Deus. E aqui eu já vou falando um pouco mais sério, né? Porque a gente já entra também numa área que eu gosto muito, que é a da psicanálise, para já responder na tua pergunta também. E tem grandes diferenças entre psicanálise, psicologia e psiquiatria. E vamos começar pela psiquiatria. A pessoa, para ser psiquiatra, tem de ter formação em medicina e psicologia. Então são duas formações.
Então, porque o psiquiatra pode receitar medicamentos? Porque ele é um médico também, e ele pode efetuar receitas médicas e até internação. Já o psicólogo precisa ter uma formação superior em psicologia, de 5 anos, e não pode receitar nada, ele não pode passar nenhum medicamento ou coisa assim. O que ele vai fazer nesse caso, então? Caso ele perceba que o cliente, paciente, ou como queira chamar, ou por uma nomenclatura mais técnica, analisando o analisante, também pode ser chamado assim, seria digamos, o mais correto. Então, caso ele perceba que a pessoa precisa de alguma medicação ou internação, ele vai passar para o psiquiatra, que é o médico que vai poder fazer essa internação. O psicólogo dá o diagnóstico, chamado de psicodiagnóstico, que é uma avaliação feita na terapia, né? Quanto ao psicanalista, a formação é um curso livre, que qualquer pessoa pode fazer. Muitas vezes, exige-se apenas saber ler e escrever. Após o curso, você já terá o entendimento para cuidar das pessoas, da sua família e até de si mesmo. E assim, apesar de que muitas pessoas dizem que não pode ser utilizado para si mesmo, para alguém da família, para amigos, colegas, essas coisas assim, sim, a não sei com relação ao psicólogo, mas ao psicanalista pode sim ser utilizado para si mesmo, para a família, para pessoas próximas. Tanto que quando eu fiz o curso, que é um curso livre, né, apesar de que as pessoas ainda não buscam, quando eu fiz o curso, eu fui justamente para cuidar de mim mesma e para cuidar da minha família, que é uma coisa que deu muito, muito certo. Para mim, resolveu muito. Então, assim, hoje eu vivo de uma forma bem diferente, justamente por conta não só dos meus estudos, pelos meus esforços de aplicar certas situações que a gente tem uma repulsa de fazer, de aplicar, e não quer fazer certas coisas, isso é muito normal, mas sim, dá para utilizar para si mesmo. E por que esse curso é um curso livre, assim, tão de fácil acesso, né, apesar das pessoas não buscarem? É isso porque Freud quis deixar um legado acessível para todos, né, assim, sem burocracia. E aqui eu vou fazer uma observação: todo psicólogo estuda psicanálise, todo psiquiatra estuda psicanálise. Então, há matérias que são correlatas, são parecidas. Eles vão estudar matérias mais antigas e a história da psicanálise, e vão estudar conceitos e entendimentos de psicanalistas mais modernos, porque falar em psique e não falar em Freud, que é considerado o pai da psicanálise, e até mesmo não falar em outros psicanalistas conceituados é quase que impossível. Então eles também estudam psicanálise, porque é onde surgiu tudo, né? E tem uma outra diferença também do psicanalista, tanto o curso é mais livre, quanto também a gente é um pouco mais livre de certas coisas. Por exemplo, o psicanalista ele não possui obrigatoriedade de emitir laudos diagnósticos formais ou classificar ou analisando a partir de nomenclaturas patológicas. Um exemplo, dizer se a pessoa tem borderline ou é narcisista, ou até mesmo dizer que o temperamento da pessoa é como sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico, a pessoa não vai sair da terapia com uma classificação, um diagnóstico, assim, um papel falando você tem isso, ou taxado de alguma patologia. Isso aí não vai ocorrer. Pelo menos não é o nosso foco, né, na psicanálise. O foco é o quê? Fazer com que a pessoa resolva a situação dela. Mas o psicanalista, caso seja uma situação que necessite de outro profissional, ele pode também sugerir que o analisando procure esse profissional. Eu, por exemplo, já sugeri que a pessoa fizesse exames para ver como estavam as vitaminas no corpo dela. Mas isso depende de cada análise, depende de cada situação, então vai de pessoa para pessoa, porque muitas vezes a gente também percebe alguma deficiência de vitaminas, deficiência de algum mineral, a gente consegue perceber isso na análise também, só que a gente também, como o psicólogo, também não pode receitar. Então a gente pode perceber que a psicanálise se distingue das abordagens médicas ou correntes psicológicas mais focadas,
porque não é exigido e não se orienta prioritariamente por rotulação diagnóstica, mas pela escuta do sujeito, né, da pessoa, da história dela, de seus conflitos e de sua singularidade. Além disso, a psicanálise não busca pontualidade na abordagem. Por exemplo, se a pessoa sofreu um acidente e ficou traumatizada, a psicanálise precisa entender toda a trajetória de vida da pessoa e até da família, para entender se o trauma foi mesmo causado por um único fato ou se é decorrente de outras situações. Muitas vezes a gente se engana muito, né, nessa questão. A pessoa acha que foi por causa de uma coisa, mas na verdade já são situações anteriores, familiares, às vezes até com amigos, que pode estar causando um trauma e não somente uma situação pontual. O psicanalista, ele deve ficar atento ao inconsciente das palavras, que era o foco de Freud, né? Ficar atento às ações, às concepções das pessoas, né? Aquilo que é concepção, né? Só para não utilizar termos muito técnicos, mesmo porque eu não gosto muito de termo técnico, assim, com os meus analisandos eu não fico falando termos técnicos, não. Eu falo da melhor forma, como se fosse uma conversa, assim, um bate-papo mesmo, para que eles possam compreender o que está acontecendo na nossa análise. Então, a concepção refere-se a ideias, noções, entendimentos ou maneiras de ver e interpretar algo. E tudo isso é analisado. E uma outra diferença também é o mercado de trabalho. Se você tem um diploma, se você tem um diploma, você tem um leque maior, né, de empregabilidade. Por exemplo, instituições públicas, concursos, eles vão abrir mais para o psicólogo, não para um psicanalista, porque não é um curso superior. Então é algo mais formal, mais burocrático. Agora, se você quer atender as pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas, faça a psicanálise, monte seu escritório, sua clínica, como queira chamar também, e comece a atender as pessoas. Você vai ver como é satisfatório. Mas a falta do diploma também não impede que o psicanalista monte um consultório particular, ou uma ONG, ou etc. Ela está fazendo ali para ajudar. E você pode perceber que muitos psicanalistas acabam fazendo faculdade de psicologia, justamente por conta disso, para você conseguir uma empregabilidade melhor, conquistar o mercado de trabalho de uma forma mais ampla. É isso aí, pessoal, que maravilha, né, ouvir a doutora Joyce Maciel com essas informações, nos trazendo a diferença da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, e ela é bem cirúrgica, né, nos assuntos. Joyce, com sua experiência, né, uma garota ainda tão nova, já com toda essa vasta experiência, né, isso a gente sabe que requer muito estudo, muita dedicação. Opa! E o galo tá cantando aí. Galo cantando quer dizer um alerta, então fique alerta às informações. Estamos aqui no interior do Paraná, em São Carlos do Ivaí, no Paraná. Então tem essa maravilha, é passarinho cantando do lado, é galo do outro, mas faz parte. Então, Jairo, resumindo sobre essa dúvida recorrente, até mesmo quando eu falo que sou psicanalista, as pessoas sempre perguntam qual é a diferença entre psicanalista, psicólogo e psiquiatra. Basicamente é a formação, a forma de trabalhar, e essa questão de receitar medicamento é uma forma bem latente, assim, né, que é dos psiquiatras, pela formação deles, que são médicos, né, e também tem muito tabu também da psicanálise. Tem muita gente que não conhece bem o psicólogo e psiquiatra, mas não conhece a psicanálise, então eles perguntam muito também como que é feita as sessões, então eles acham que é uma coisa muito obscura ainda, então tem muita dúvida, tem muita coisa para ser esclarecida, mas assim, agora, neste momento, de forma bem rasa, bem genérica, bem enxuta, bem resumida mesmo, a diferença entre essas profissões são essas. Que eu acredito que é uma área que temos que estar prestando muita atenção. Você que trabalha com crianças, adolescentes e adultos, você que trabalha com pessoas. E como ela bem disse, para você mesmo serve, né? E também para a sua família. Eu lembro de um versículo que Paulo escreveu para Tiago, dizendo o seguinte: olha, tenha cuidado de ti mesmo, atente para si mesmo, cuida de ti mesmo.
Então, cuidando de nós mesmos, com certeza quem está ao nosso redor será beneficiado. Ok? Professor Jairo Justino falando com vocês. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal Cidade News. E a doutora Joyce Maciel, nós gravamos assim uma série de áudio, né, podcast, e você pode estar verificando aí, vai ser postado passo a passo, tudo dentro dessa linha aí da psicanálise, psiquiatria e também da psicologia. Começa a nos seguir no Instagram e eu tenho certeza que a qualquer momento nós estaremos trazendo para vocês algo que vai beneficiar a sua vida. Um grande abraço!